Bem, gostaria de saúdo a mesa na pessoa da Cristiane Jacu, a quem agradeço o convite. É uma grande pessoa, uma grande amiga. Trabalhei com ela na Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade. Também o Dr. Germano Vieira e o Dr. Alexandre Burman. A doutora Cristina me propôs o tema, que é meios alternativos de resolução de conflitos ambientais na administração pública. Essa expressão alternativo hoje já está um pouco em desuso, se usa mais o adjetivo meios adequados, porque o alternativo passa uma noção de que os outros meios são um pouco esquisitos, são um pouco estranhos. Falar que alguém é alternativo significa que é uma pessoa que foge um pouco do mainstream, usa cabelo moicano, camisa de flanela, é uma pessoa diferente. Mas, principalmente na tutela do meio ambiente, o judiciário talvez não seja o protagonista, e nem em outros ramos do direito. Por exemplo, na tutela do consumidor, o consumidor, antes de chegar ao judiciário, normalmente utiliza o saque da empresa, do fornecedor, vai para um PROCON, tenta reclamar, formalizar uma reclamação num portal eletrônico. Os contribuintes também, né, no direito fiscal, eles vão impugnar na esfera da administração pública, eles vão tentar, antes de chegar no judiciário, resolver questões de outras maneiras. E, ao mesmo tempo, existe uma tendência, que não é de hoje, de resoluções de desjudicialização de conflitos. Isso começou principalmente no Brasil, em meados da década de 90. Hoje se fala em consignação de pagamento extrajudicial, inventário extrajudicial, até divórcio extrajudicial, usucapião extrajudicial. Então, tem que se assumir o seguinte: o judiciário não necessariamente é o melhor locus para a pacificação social. E aí nós temos diversos métodos de autodisciplina. O judiciário é apenas um. Há métodos autocompositivos, conciliação, mediação, o próprio exercício da autotutela da administração pública e métodos heterônomos de solução de conflitos, como a arbitragem. Hoje se fala muito no dispute board e a jurisdição estatal, que é uma mera espécie desse gênero. E o Estado, assim como utiliza o Estado Poder Executivo, que eu quero dizer, assim como ele utiliza a jurisdição estatal, ele usa esses outros métodos de solução de conflito. Então, eu vou passar para a parte especial da exposição. Falar em espécie de alguns casos em que o Estado utiliza meios extrajudiciais de resolução de conflito. A transação penal. A transação penal em matéria ambiental. Ela está regida pela Lei dos Juizados Especiais e pela Lei de Crimes Ambientais. Pronto. É um exemplo clássico. Então, a gente está diante de uma área sensível, que é o direito penal, e o Ministério Público ele vai transacionar com a parte. Então, é um caso. O outro caso clássico é o compromisso de ajustamento de conduta, previsto na Lei da Ação Civil Pública. Existe uma falsa crença de que só o Ministério Público celebra TAC, que não é verdade. A legitimidade para a celebração de TAC é a mesma para do ajuizamento da ação civil pública. Então, o Estado, a Defensoria Pública, todos podem lançar mão do TAC. Então, muitas vezes, o Estado é autor, o Estado Poder Executivo, às vezes, ele é réu. E aí muito se discute sobre a transação, sobre a natureza da transação, do termo de ajustamento de conduta. Será que seria uma transação, principalmente na esfera do direito ambiental? Alguns vão dizer que não. É aquela mesma questão sobre a arbitrabilidade de questão ambiental.
Está-se diante de um conflito de natureza indisponível, o bem ambiental é indisponível. Então, esse é um entendimento, mas há também uma outra corrente que diz que não é um mero acordo bilateral, é mesmo uma transação. Por quê? Não se está tutelando o direito difuso ambiental. Vamos fazer mais claro. O que seria indisponível? O que está lá previsto no artigo 225? O equilíbrio. Esse bem difuso teria natureza indisponível. Mas há situações periféricas ao direito ambiental e eles poderiam ser objeto de uma negociação. A maneira como se dá a concretização da tutela ambiental é uma situação periférica. Os reflexos patrimoniais de um dano ambiental, como isso vai ocorrer? E as tratativas de um TAC são totalmente negociais. Antes de celebrar um TAC, ainda mais de uma situação, de um tema complexo, se forma grupos de trabalho, marcam-se diversas reuniões, criam-se grupos de e-mail, agora grupos de WhatsApp, e aí é uma negociação, e no final o Ministério Público cede, o Estado cede ali, ganha em algo, perde em outra coisa. Então existe esse processo de cedência recíproca típico de uma transação. Bem, quais são as vantagens? São muitas em relação ao judiciário. Como existe o empoderamento das partes, a solução é negocial, a aderência à solução é muito maior do que quando o judiciário decide. E a qualidade das decisões é muito mais condizente com o caso concreto. O judiciário está feito a decisões de comando. Cumpra-se. Evidente que existem questões simples que isso funciona. Então, quando o judiciário determina que o Estado forneça medicamento, o Estado adquire o medicamento, pronto, a situação está resolvida. Agora, um caso concreto, eu não vou comentar o caso concreto, mas só vou citar de en passant. Uma ação civil pública para obras de encostas em comunidades carentes situadas em morro. Então, o judiciário determina, cumpra-se. Determino, julgo procedente a ação civil pública para construir obras de encosta. O problema é extremamente complexo. Existe um problema de concretização da decisão judicial. Mas qual vai ser? Que morro? Qual é a prioridade? Qual vai ser o organograma de custeio? O organograma de trabalho? Então, o judiciário, nesse caso, talvez não seja o melhor caminho. Agora eu vou tratar da arbitragem ambiental na administração pública. Bem, a arbitragem tem previsão genérica na Lei Geral de Arbitragem. Aí depois foi inserido o parágrafo único do artigo 1º para confirmar a legitimidade da administração pública para participar de arbitragem. Existia antigamente a dúvida, até 2015, pronto, está lá no parágrafo único. Mas aí se adentra naquela questão que eu já falei sobre os bens ambientais. Muito se fala que o direito ambiental não seria direito patrimonial disponível, por isso não se poderia ser objeto de uma arbitragem. Aí eu reitero aquelas mesmas questões quando eu falei do TAC. Mas fato é que no estado do Rio já existe uma regulamentação, o decreto estadual 46.245, ele estipula o que é objeto de arbitragem na administração pública, define o que são direitos patrimoniais disponíveis, é aquele de natureza pecuniária e que não versa sobre interesses públicos primários. Existe até um caso de arbitragem no Rio de Janeiro famoso, que é sobre a concessão do Maracanã. E atualmente a Procuradoria do Estado está em fase de cadastramento de instituições arbitrais. Agora,
Em relação ao direito ambiental, é muito difícil na prática a gente verificar uma arbitragem ambiental. Eu não conheço na administração pública uma arbitragem ambiental, a não ser em situações em que o direito ambiental aparece de maneira reflexa. Por exemplo, no programa de saneamento, programa de saneamento dos municípios do entorno da Baía de Guanabara. Os contratos prevêem a arbitragem e o dispute board. Estão lá, inclusive pode ter um painel arbitral. Aí você tem a tutela do meio ambiente, mas de forma incidental. Poderia ser uma outra obra, mas no caso é uma obra de saneamento. Mas não existe uma arbitragem ambiental. E há outros casos em que o direito ambiental vai aparecer de forma reflexa na arbitragem. Por exemplo, recentemente foi sancionada uma lei sobre arbitragem em desapropriação, arbitragem em desapropriação para fixação da justa indenização. É um reflexo, e você tem muitas desapropriações com finalidades ambientais, inclusive a lei do SNUC prevê desapropriação para ampliação ou para criação de unidades de conservação. Então tá aí, é uma arbitragem que vai aparecer no direito ambiental de forma incidental. Mas por que de resto não há uma arbitragem ambiental, por exemplo, sobre sanções ambientais? Porque se está diante do exercício do poder de polícia. Agora, existem os reflexos patrimoniais do exercício do poder de polícia. Se poderia cogitar de arbitragem aí. Quer dizer, o Estado não estaria, de forma alguma, cedendo em relação ao exercício de poder de polícia ambiental, mas em relação às consequências patrimoniais do exercício do poder de polícia. Então, a arbitragem funcionaria mais ou menos como juiz dos embargos à execução da execução fiscal da multa ambiental. Poderia se cogitar isso. Agora, isso seria uma vantagem. Qual seria? Especialidade do árbitro, por conta das matérias, que as matérias ambientais são complexas. Mas não necessariamente. Há multas de pequeno valor que não justificariam a arbitragem. O judiciário, isso aí vou contra o discurso majoritário. O judiciário é barato. Ele, como um todo, é caro. Mas se pegar por processo, o judiciário tem ganho de escala. Ele é muito mais barato comumente que uma arbitragem, a não ser que a arbitragem tivesse também ganho de escala, que é uma realidade em outros países. Por exemplo, em Portugal, na Espanha, existem as câmaras de direito de consumidor, que são câmaras arbitrais. Mas, de forma geral, o judiciário é muito mais barato. Então, a arbitragem não vai funcionar para multas de pequeno vulto. E a administração pública também não vai... Ela é desinibida em relação ao uso da arbitragem, porque ela já faz jus à gratuidade de justiça. Quer dizer, é um fator de estímulo à judicialização. E também tem a questão de utilidade. Então, se a administração pública pode formar unilateralmente seus títulos executivos através da inscrição em dívida ativa, por que ela vai se socorrer do árbitro para ter um título executivo? Então, também tem isso. Mas tem outra questão, que aí é importante. É a eficiência da cobrança. O Estado é completamente ineficiente na gestão do seu passivo ambiental, passivo de multas ambientais. Eu conversei ontem com a servidora do INEA, a Flávia Teixeira. Apenas 5% das multas ambientais são pagas na esfera administrativa. Então, o Estado precisa se socorrer de outros meios para reduzir esse passivo. E ainda com o judiciário, existe uma ampla gama de riscos
inerente, o risco de prescrição, de insolvência do particular. E aí depois, com a judicialização, já se agrega à multa uma série de consectários, juros, multa, o que inibe o pagamento. E isso resulta em dois problemas. Um, de ordem econômica, o Estado perde receita. E outro, de ordem preventiva, porque, bem ou mal, isso passa uma certa impunidade. O infrator é autuado, mas ele sabe que em 95% dos casos ele não paga. Então, é uma questão de impunidade e de redução de tutela ambiental. Será que a solução é a arbitragem? Talvez não. Quais são? Porque existem outras ferramentas extrajudiciais. Primeira ferramenta que eu vou citar, protesto. Protesto já é realizado pela Procuradoria do Estado. A constitucionalidade do protesto extrajudicial pela administração pública já foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é uma hipótese que não é específica do direito ambiental, mas é bem-vinda. E a outra ferramenta são os termos de ajustamento de conduta para a conversão de multa em prestação de serviço ou obra de interesse ambiental. Na esfera federal é só serviço. No estado do Rio de Janeiro também é para a obra de interesse ambiental. É um meio autocompositivo, apesar do nome e apesar das semelhanças, ele não se confunde com o TAC previsto na Lei da Ação Civil Pública. E há muitas diferenças da normativa na esfera federal e da normativa na esfera estadual. Eu vou me focar na esfera estadual. O doutor Alexandre já me adiantou que ele vai falar como funciona na esfera federal. Bem, o TAC para conversão está previsto na Lei das Sanções Administrativas Estaduais, especificamente no artigo 101, e é regulamentado no Decreto 46.268. É um título executivo extrajudicial. Apenas o secretário, quer dizer, a secretária de Estado, possui competência para celebrar esse termo. O objeto do TAC é a cessação, a adoção de medidas para cessar a prática ambiental e a conversão de multa. Qual é o momento do pedido? De acordo com o regulamento do Estado, quando até a apresentação da defesa. É no momento da apresentação da defesa. Que é até um entrave processual, quer dizer, depois da defesa, mesmo antes da apreciação da defesa, apreciação do recurso, não se pode, em tese, celebrar o TAC. E aí, o autuado vai ter duas opções, caso seja deferido o pedido de conversão de multa. Ele pode, ele mesmo, idealizar um projeto ambiental ou aderir a um banco de dados, um banco de projetos já pré-aprovados pelo INEA, que é o famoso BPA, Banco de Projetos Ambientais. Agora, qual é o ponto sensível? O artigo 101, parágrafo 6º da Lei das Sanções Administrativas Ambientais, prevê a possibilidade de redução da multa. Ou seja, a pessoa, o autuado, converte a multa e ele tem um desconto. É uma norma premial, é uma norma de estímulo ao pagamento. Isso tem previsão na lei. Porém, quando o TAC foi regulamentado, aí ficou previsto no decreto que não teria desconto. Que o valor do projeto tem que ser rigorosamente, ou maior, tem que ser o mesmo valor, ou tem que ser um valor superior à multa. E aí, qual é o estímulo que o particular teria para celebrar o TAC? Quer dizer, o Estado tem muito incentivo. Por quê? O administrado abre mão da via impugnativa.
O TAC já prevê a cessação e as medidas para a cessação do dano ambiental, então existe uma garantia tutelar do meio ambiente. O particular precisa oferecer garantia. Então, para a administração pública, o instrumento é perfeito. Mas e para o particular? Quais são os estímulos? Não são tantos, mas, bem, tem alguns. Na prática, porque na esfera estadual não se prevê parcelamento. Na prática, quando o autuado adere a um projeto, acaba se negociando um cronograma de financiamento desse projeto. Então, bem ou mal, isso soa como um parcelamento, é uma norma de estímulo. Evitam-se também os consectários de execução fiscal, que são muitos. É importante também sob o ponto de vista de compliance ambiental. E para a imagem empresarial também é importante, ainda mais quando a empresa, ela mesma idealiza o projeto. Porque ela pode vincular o projeto ao seu nome empresarial. Isso é bom para a imagem da empresa. Mas isso não é suficiente, porque não tem o estímulo do desconto. Tanto que mesmo com essa normativa, apenas 5% das multas são pagas na esfera administrativa. E na esfera federal, em 2017 foi instituído um programa de conversão de multas, e aí há uma série de normas premiais. Desconto parece propaganda para comprar carro, desconto de 30%, mesmo que não o autuado não vá aderir a um projeto ambiental, e no pedido de conversão, caso o projeto seja aprovado, o pedido de conversão seja deferido, existe um desconto escalonado, a depender de que fase o processo está. E o desconto pode chegar a 60%. Não sei se foi em 2017 ou 2019, já se previu parcelamento em 24 vezes. 2019, então é outra norma premial importante. E há estímulos processuais. Enquanto na esfera estadual o pedido deve ser veiculado na defesa, na esfera federal, o pedido de conversão pode ser feito até o julgamento do recurso. Então existe um prazo dilatado. E em 2019 ainda foi previsto um veículo facilitador de conciliação, que é o Núcleo de Conciliação Ambiental. Então, o autuado ele é notificado para participar de uma audiência de conciliação. E aí o servidor público vai explicar para o autuado as razões fáticas e jurídicas que resultaram na aplicação da sanção. E isso é muito importante, porque a grande maioria dos autuados não são os grandes poluidores, as grandes empresas, não. Às vezes são pessoas físicas que não constituem advogado. Não é raro defesas administrativas de próprio punho, sem uma fundamentação jurídica, quase na base da pena, argumentos do tipo, eu sou hipossuficiente. Não, hipossuficiente não. Tipo, eu sou pobre, não tenho meios de pagar. Então, pessoal, tem muitas pessoas leigas envolvidas, e a audiência de conciliação dá um feedback para o particular. Isso é importante. E nessa audiência de conciliação se apresentam soluções para encerrar o processo. Isso é ótimo. Isso vai contra um viés kafkaniano de processo que nunca termina. Não, muito pelo contrário. Ele é autuado para participar de uma audiência em que vão ser indicados os caminhos para encerrar o processo. Desconto, parcelamento, conversão. Pronto. Eu acho que o tempo já acabou. Eu ia falar de outro tema, mas enfim, eu acho que é só isso.